Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Manuela, Rafael, Arthur, Enzo, Heloísa, Júlia, Roberta, Mariana, Manuele. Está entrando mais uns aqui. Página 45. Vamos falar sobre os portugueses e os nativos. Quem são os nativos? Quem são os nativos, Manuela? Ativa aí, Manuela. Quem são os que, prof? Os nativos. Quem são os nativos, Júlia Roberta? São os índios, gente. São os índios, os nativos, né? Eu tô me referindo aos índios. Quando Cabral, né, a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, já tinha algumas pessoas aqui, não tinham? Sim. Então, eles eram os nativos, ou seja, né? Os índios já estavam aqui quando eles chegaram. Lembra que eu falei que eles achavam, quando eles chegaram aqui, eles achavam que eles tinham, né, descoberto o reino das Amazonas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada de Cabral ao Brasil, né? A influência dos índios na nossa cultura, tá? Um pouquinho sobre os povos indígenas. Então, como eu estou colocando aqui, ó, alguns grupos étnicos tão diferentes como essa diversidade cultural influenciou a formação da cultura do povo brasileiro, né? Os negros, porque nós somos formados, né, pela cultura, pela cultura africana, pela cultura indígena, pela cultura portuguesa, né? E foi assim que a gente se formou. Por volta de 530 anos atrás, ocorreram importantes viagens marítimas, comandadas pelos povos europeus. Essas viagens, conhecidas como as grandes navegações, representaram importantes mudanças para o mundo. Os historiadores registram que, no ano de 1500, tá, um navegador português chamado Pedro Álvares Cabral partiu da cidade de Lisboa, em Portugal, com uma armada de 13 navios em direção às Índias. Então, na verdade, os navios saíram. Eles iam para as Índias. Só que se perderam e chegaram aonde? No Brasil. Ao planejar a viagem, escolheu a mesma rota que outro português, Vasco da Gama, já havia feito. Porém, ao passar pelo arquipélago de Cabo Verde, na costa da África, Cabral e a frota tomaram o rumo do Ocidente. Ou seja, lembra, eles se perderam. E no que eles se perderam, eles chegaram à ilha de Vera Cruz. Lembra? Que foi um dos primeiros nomes do Brasil. Isso aqui, gente, para quem não conhece, eu acho que... Aqui, ó. O Enzo, né, que vai muito a Portugal, né, Enzo? Deixa eu falar aqui com o Enzo. Vamos, Enzo, tá chegando aí na... Legal, sabe essa imagem aí? Eu já fui em um desses lugares. É a Torre de Belém, em Lisboa. Eu vi prisão, Hum, várias coisas lá em Portugal. Eu fui no Castelo dos Ossos. que legal! Então você fez um tour por Portugal, nos pontos turísticos de Portugal. Eu fui para Portugal, para Espanha, depois voltei para Portugal, depois eu voltei para o Brasil. Uhum.
Aqui é aqui é a Torre de Belém, Lisboa, Portugal. Ponto de partida e de chegada dos navios à época dos descobrimentos, tá? Escrito aqui. O Enzo também é cultura? Após eles navegaram por muitos dias, noites. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram um monte e deram-lhe o nome de Monte Pascoal, em virtude da Semana da Páscoa. Ao desembarcar, acharam que o território fosse uma ilha e deram-lhe o nome de Ilha de Veracruz, lembra? Depois passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz e atualmente é conhecida como Brasil. Muito bem. Lembra que nós já tínhamos visto isso em outra, né? Em outra aula. Os detalhes da viagem, do desembarque e das primeiras impressões que os portugueses tiveram sobre a nova terra são conhecidos porque na tripulação viajava um homem cuja tarefa era registrar por escrito todos os acontecimentos. Seu nome era Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era aquele que escrevia tudo o que acontecia, sabe? Estava lá escrevendo, anotando, fazendo anotações, mandando para o rei de Portugal, tá? Esse daqui, que vocês estão vendo aí no livro de vocês, essa estátua, é em homenagem a Pero Vaz de Caminha, tá? Fica localizado na cidade de Porto Seguro, estado da Bahia. Então, aqui na Bahia nós temos isso aqui, tá? Só um segundo. Desculpa. Ótimo. Então, isso aqui, ó, quem for em Porto Seguro, na Bahia, vocês podem estar encontrando essa estátua lá, ó, tá? É o grande Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, registrou as primeiras impressões sobre as terras encontradas e os povos que aqui viviam, os indígenas. Lembra que eu já tinha lido essa carta para você? Ó? Leia a seguir 2 trechos da carta enviada ao rei Dom Manuel, narrando as aventuras da travessia pelo oceano, o desembarque e o primeiro encontro pacífico. Então, Monte Pascoal. Neste mesmo dia, a horas de vésperas, deixa eu adicionar aqui, de véspera, ouvimos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, a qual monte alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal. É a terra de Veracruz. Aí, aqui, ó, outra partezinha. Como ele fala sobre os indígenas, né? Feição dele é pardo, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de cobrir suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto, tá? Esses registros originais estão guardados na Torre do Tombo, na cidade de Lisboa, em Portugal. Inclusive a carta que ele enviou ao rei Dom Manuel, narrando as aventuras da travessia pelo oceano, o desembarque e o primeiro encontro pacífico com os nativos da terra, ou seja, o primeiro encontro com os índios. Essa carta aqui, gente, tá vendo? Vocês conseguem ver ela na Torre do Tombo, na cidade de Lisboa. Ela está lá guardada, tá? Esse registro. A tripulação de Pedro Alves Cabral foi recebida pelos povos nativos de forma pacífica. Arthur, o que é forma pacífica? Pacífica. Uma forma pacífica.
que é que vem quando eu falo pacífico para você? Né? Forma pacífica. Vem o quê? Oceano? Não, não. Vem oceano? Não, é Pacífica? Quando eu falo assim, o ar, eu briguei conversando. conversando. É, pode ser. Conversando. Os índios chegaram de forma, gente, paz, pacífica. Uma forma de paz. Os índios não chegaram já brigando, já pegando armas, já atirando. Não. Os índios, eles, quando viram o novo povo chegando, eles, digamos assim, eu não posso dizer que eles acolheram, mas eles simplesmente, né, não lutaram, não brigaram, não tentaram expulsar. Entendeu? Mas mesmo assim, né, com os dias, os índios vendo a movimentação daquele povo ali, os índios lhe ofereceram cocares de pena, cocares de e colares de. Gente, isso aqui deve ser concha, tá? Deve estar. Contas? Tem contas, mas eu acredito que seja contas. Em troca, ganharam gorros e chapéus, né? Ficaram felizes, os índios gostaram de ver aquele povo, né? De começo foi super legal. Passando algum tempo em terra firme, a frota continuou sua viagem rumo às Índias. E apenas um navio retornou a Portugal, dando a notícia do acontecimento a Dom Manuel, ao rei, né? O Venturoso, e também para levar cartas às famílias dos marinheiros que seguiam viagem. Em 1501, passou a ser a terra de Santa Cruz. Anos depois, 1507, ficou conhecido como Terra Brasil. Foi nessa época que teve início a exploração do pau-brasil, né? O que acontece? Deixa a professora tentar explicar assim. Os índios moravam felizes na sua terra, no Brasil, certo? Aí chegaram esses portugueses. Viram um monte de índios, um monte de índias, se encantaram com a beleza das Índias e também encontraram muita riqueza aqui no Brasil. O homem é ambicioso. Vamos fazer o quê? Roubar o ouro do Brasil, desses índios, capturar ele e fazer eles de escravos. Olha a intenção do homem, né? Vamos capturar esse povo, que são analfabetos, que são sem cultura para eles, né? Que não sabem pensar. Povos que moram com tanta riqueza e não sabem fazer nada dessa riqueza. É assim que eles pensaram. Então, vamos pegar esses índios aí e fazer eles de escravos, trabalhar para a gente. Só que esses povos eram espertos, eles conheciam muito bem as matas, né? Eles sabiam se esconder, eles tinham conhecimento das plantas, das ervas, ele conhecia os animais, porque nós tínhamos animais também aqui, né? E eles sabiam se esconder na floresta, eles sabiam fugir, eles tinham força para isso. E eles conseguiram. Foi nessa época que teve início a exploração, aí eles começaram a explorar o nosso pau-brasil, né? Pegar nossas árvores, cortar nossas árvores. Ó, a árvore de onde era extraída uma tinta de cor avermelhada, que servia para tingir tecido e era muito valorizada na Europa. Então, vamos extrair essa tinta aí, né? E vamos vender e ficar rico. Mais rico do que somos. E assim foi. Olha só, gente, nós temos um mapa aí. Tá, mas continuando como eu falei, eles não conseguiram, né, dominar os índios. Foi aí que eles pensaram o seguinte: esses índios são preguiçosos, não querem trabalhar. Vamos buscar da África os negros da África.
e vamos escravizá-lo aqui no Brasil. E foi aí que tudo começou. Foi aí onde o bicho pegou, né? Vieram os africanos, escravos, as mulheres com seus filhos. Foi daí que saiu a bonequinha Bayomi, tá? Justamente nessas viagens, para acalentar os seus filhos. Aí aqui nós temos um mapa, gente. Um mapa das rotas marítimas, né? De portuguesa. Tá? Cadê o nosso Brasil, velho? Olha o nosso Brasil aqui, gente. Tá? Olha eles aqui de Lisboa, ó. Tá? Agora vamos aqui. Eu vou conversar primeiro com a Heloísa. Heloísa, vamos completar isso aqui. Eu vou perguntar a questão A para você e vamos pensar, tá? Tudo que a professora falou e tudo que está aí no livro. A tripulação que saiu de onde? De onde a tripulação saiu? Você lembra? É 1000 e alguma coisa. Não, ele saiu de onde? De que lugar? Por essa tela saiu. Minha tela saiu? Saiu. Ah, eu não acredito que vai fazer isso que nem fez ontem. E agora, voltou? Voltou. Ah, que ótimo. Então fala para mim, de onde que essa tripulação saiu? De que lugar? De que país? Do Brasil. Não, ela chegou no Brasil. A ilha. Não, não. Lê lá no comecinho. Lá no comecinho eu falei de onde ela saiu. Do dia? Não. Hum, Mariana, pesquisa aí também, Lê. De onde essa tripulação saiu, Mariana? África. Não, que África, gente. Ô, Enzo, de onde essa tripulação saiu? Dos portugueses? De Portugal, não é isso? Eu disse Portugal, porque eles são portugueses. Sim, mas tem que ser certinho. Então, a gente vai colocar assim, ó. Lisboa. Deixa eu colocar aqui com, ó. Eles saíram de Lisboa, tá? Vamos colocar aqui um tracinho aqui, que escrever Portugal. Tá? E chegou a Porto Seguro. Foi do navegador. Como era o nome do navegador? Quem foi o cara que descobriu o Brasil, Heloísa? Falei várias vezes o nome dele. Tem um dono aí dessa tripulação, grande cara. Tem dois caras que eu falei o nome de dois caras aí. Aliás, eu falei do rei, eu falei daquele que escrevia tudo, e falei aquele lá. Sem. Doutor Manuel. Não, Dom Manuel. É Dom. É o rei, aí é o rei. Dom Manuel é o rei. Vamos, Mariana, ajuda a Heloísa. Leiam, gente. Pegue um livro para ler. Leiam. Leia nesse último aí, onde tem os indígenas. Você vai ver aí, nessa página 147. Pedro Alves Cabral. Pedro Álvares. Cadê? Deixa eu só ver aqui o negócio. Pedro Álvares
Cabral. Ah, agora eu escrevi. Gente, deixa eu arrumar aqui que eu acho que eu escrevi. Pedro Álvares Cabral. Esse é o nome. Quando eu perguntar a vocês quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil, Heloísa? Os portugueses. Guiado por quem? Por Pedro Alves. Álvares Cabral, é o nome completo. Então, gente, quem descobriu o Brasil? Os portugueses, por Pedro Álvares Cabral, certo? Obrigada, Heloísa, e obrigada, Mariana. Prestem atenção, por favor. Tá? Vão lendo. Agora eu vou pegar o Ramon e o Bernardo. Ativa a câmera, Bernardo. Câmera e áudio. O navegador, tem um navegador aí, gente. Saiu de Lisboa e chegou ao. Então, para a gente entender quem é esse navegador, vamos aqui. Aqui nós já vimos. Aqui nós já vimos que foi as cartas, certo? Vamos ver quem foi que saiu de Lisboa. Vamos pesquisar aí, todo mundo. Quem saiu de Lisboa Sim. foram os escravos, o Cabral, né? Não, os escravos ainda não. Ainda vamos falar ainda dos escravos. Ó, o navegador saiu de Lisboa, chegou ao quê? Brasil. Não. Vamos observar esse mapa aqui, ó. Vai ser mais fácil para que vocês entendam. Ó. Nós estamos aqui em Lisboa, certo? Ó. Sim. Aqui, nós chegamos aqui, certo? Tem uma linha aqui, não tem? Sim. Que lugar é esse que está aqui embaixo? África. Não, aqui embaixo. Leia aqui embaixo, nessa parte aqui, né? África não. Nós temos aqui nessa parte sim, nesse nominho aqui. Cabo das Tormentas. Sim. Nós estamos falando, olha só. Quem é que fez esse percurso aqui? Dá uma olhadinha aqui no... Bartolomeu Dias. Então, Bartolomeu Dias, o navegador Bartolomeu Dias, tá vendo? Ele fez esse... Ó, Pedro Álvares foi esse. Saiu de Lisboa, tá vendo? Chegou ao Brasil, certo? Certo? Estão vendo aí? Sim. Deixa eu pegar aqui para que eu mostre aqui para vocês uma coisa. Ó, vamos fazer assim. Esse daqui, ó, nós vamos pegar esses que são os pontinhos menores, tá vendo? Que é esse daqui, certo? Brasil. Ó. Quem saiu de Lisboa encontrou o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem saiu de Lisboa encontrou Cabo das Tormentas? Bartolomeu Dias. E quem saiu de Lisboa, ó, esse daqui, ó, e encontrou o quê? Encontrou Calicut, é isso? Bartolomeu. Esse aí foi quem? É o Vasco da? Vasco da Gama. Ok. Então, nós já fizemos aqui nosso mapa, certo? Agora vem aqui. Vamos responder aqui. O navegador, nós vamos falar de quem? Bartolomeu Dias.
Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, ele saiu de Lisboa e chegou aonde? Chegou aonde? Cabo das Tormentas. Isso. Ok. Agora, a rota marítima de Vasco da Gama saiu de Lisboa, atravessou aonde? Primeiro. Lembra que eu fiz aquela rota lá? Ó, Vasco da Gama. Deixa eu pegar aqui, ó. Vasco da Gama é esse daqui, certo? Esse maiorzinho aqui, ó. Os quadros maiorzinhos. Não é isso? Ele saiu daqui, ele foi por aqui, ele foi por aqui, ele foi por aqui, foi por aqui. Ele atravessou quem? Hein, gente? O oceano. Não, aqui, ó. Ele atravessou um lugarzinho aqui, ó. África. Não, meu amor. Aqui, ó. Cabo das Tormentas. Até ele chegar aqui. Tá vendo? Porque ele estava seguindo para cá, tá vendo? Essa ilha aqui de Calicut. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó. Vamos prestar atenção, gente. Examinar o mapa, o que pede. Olha lá, vamos colocar aqui. A rota marítima de Vasco da Gama saiu de Lisboa, atravessou. Coloquem aí, aqui, ó. Caiu no chão. Atravessou Cabo das Tormentas. Tormentas. Se não couber aqui, ó, põe aqui, ó. Ah, não vai caber no meu. Dá para colocar aqui, Cabo das Tormentas até aqui, tá? E seguiu para... Eu vou tentar colocar, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Cabo das Tormentas. E seguiu para onde? Para Calicut. A ilha de Calicut. Tá vendo? Isso aqui foram percursos todos de alguns navegadores que saiu do Brasil, tá? Perdão, do Brasil, de Portugal, de Lisboa. Ok. Pedro Álvares Cabral. Vamos lá, Ana, Júlia. Ativa o seu. B, desativa aí. Ana Júlia, Pedro Álvares Cabral e sua tripulação avistaram uma elevação, a qual deram o nome de Monte Pascoal, certo? Os portugueses acharam que aquele território era uma ilha, e por isso deram o nome de Ilha de Veracruz, ok? Em 1501 passou a ser Terra de Santa Cruz, porque aí eles viram que não era ilha, né? Aí colocaram Terra de Santa Cruz. Em 1507 ficou conhecido com Terra Brasil, ok? Agora, numere, vamos lá. Numere as taxas de 1 a 4 de acordo com a sequência correta dos nomes dados. Qual foi o primeiro nome? Leia para mim. O primeiro... Monte Basco. Pascoal. Exatamente. Monte Pascoal, esse é o número 1. Depois. Terra de Santa Cruz. Não. Antes era ilha. Aí nós vamos aqui, ó. Tá vendo? Antes de ser terra, era ilha, não é isso? Aham. Depois de ser ilha, passou a ser? Terra de Santa Cruz. Isso. E depois de terra? Terra Brasil. Muito bem. A numeração é essa, gente. Tá? Observe a imagem com atenção. Ela representa a obra de Oscar
Pereira da Silva, produzida no ano de 1904, retratando a chegada dos portugueses às terras que seriam o Brasil. Portugueses chegando, um monte de nativo, um monte de índio aqui, tá vendo? O desembarque de Cabral, em Porto Seguro. Está no acervo Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Observem, vamos observar, todo mundo prestem atenção aí. Agora, não agora, essa daqui vai ficar para casa, tá? Vocês vão fazer um desenho, vocês vão observar, tá? E fazer tipo uma releitura mesmo. Tá? Isso aqui é para casa. É desenho. Vocês vão colocar aqui, nesse espaço de vocês, e tentar chegar o mais próximo dessa obra de arte. Tá? Não esqueçam de desenhar a terra, a água, as árvores, né? Os barcos, o céu, as nuvens, os índios e os portugueses. O mais próximo possível. Não é agora, gente. Porque vamos falar sobre formação da cultura do Brasil. A formação do povo brasileiro se deu pela mistura de raças de diferentes povos. Indígenas, o branco europeu e o negro africano. Foi o que eu falei desde o começo, né? A nossa formação foi feita por isso. Branco, negro e índios. Essa mixigenação de raça de diversas partes do mundo influenciou fortemente a cultura brasileira. Então, nós temos algumas palavras que nem acarajé, chuchu, dengo, inhame, samba, moleque, abacaxi, mandioca, pipoca, pitanga, oi. São palavras, né, que veio dos povos africanos e palavras que veio de origem dos povos indígenas, tá? Em decorrência do processo de colonização, os portugueses foram os que deixaram a maior herança cultural para o povo brasileiro. A mais marcante e evidente herança é a própria língua portuguesa, que é a nossa língua, né? Nós não falamos com a língua indígena e nem africana, né? Que, na verdade, nossa língua é falada por todos os habitantes do país, assim como a região católica iniciada com padres jesuítas. Porque foram os padres jesuítas que vieram para evangelizar os índios, tá? Deixa eu ver aqui. As diversas festas religiosas e suas procissões, como Folia de Rei, que retrata a viagem dos 3 reis magos a Belém, as festas natalinas, as festas do Divino, 7 semanas após a Páscoa, as cavalhadas, que apresentam a disputa entre mouros e cristãos, tradicional do norte e nordeste brasileiro. A festa do Bumba Meu Boi é marcada pela forte influência dos povos indígenas, africanos e portugueses, formando a cultura e enriquecendo o folclore nacional, pois traz a raiz de vários povos com seus hábitos e costumes. Então, gente, nossa cultura tem influência principalmente da África, indígena e de Portugal, tá? Dos povos portugueses. Nós temos aqui esse exercício aqui, tá? Para casa, coloquem aqui para casa para vocês. Tem que ler bonitinho e fazer. Página 152, tá? Então, eu vou deixar só a página 152 para casa e vou deixar o desenho para casa. Isso de história, tá? Eu quero que vocês prestem muito bem atenção. A língua portuguesa falada no Brasil recebeu influência tanto da língua indígena como da língua africana. Pegamos um pouquinho de tudo, por isso que nós somos uma miscigenação, tá? Ordene as letras e descubra a palavra de origem indígena. Macaxeira ou aipim. É uma raiz que é o principal alimento de várias tribos indígenas brasileiras. Aqui vocês vão ordenar isso aqui, ó. Mas se a gente ver aqui, ó, a gente vai conseguir, deixa eu ver aqui, macaxeira. Não vai ter macaxeira aqui da parte indígena, não. A mandioca, tem aipim macaxeira, principal alimento de várias tribos indianas, Brasil. A gente vai ordenar aí, se a gente ver aí, vai sair outro nome.
que a gente... Eu conheço macaxeira lá no Nordeste. Aqui, se a gente ordenar, vai ficar assim, ó. Mandioca. Tá vendo? A palavra aqui? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Mandioca. Tá vendo que tá tudo misturado? Então, vocês têm que procurar direitinho. Grão de milho estourado em flor por efeito da torra. É o quê, gente? Esse é fácil, todo mundo gosta disso aqui. Fruta pequena parecida com um olho. Vermelha e com uma pinta preta. Essa também é fácil. Não é fácil não. Mas tem um refrigerante que se faz dela, tá? Fruta de sabor adocicado e ácida com uma coroa na parte superior. Essa é fácil, não é? Quem é que diz essa? Quem é que descobriu qual é essa? Descobriram qual é essa? Essa aqui é fácil. Tá? Os portugueses foram os que mais influenciaram a cultura dos brasileiros. Escreva no quadro 2 influências referentes a cada item. Então, culinária. O que os portugueses, né? Aí nós temos aqui, ó, se a gente vê aqui nesse quadro, nós temos, né? Não, aqui só tem dos africanos, tá? Então aí tem que pesquisar. Duas comidas portuguesas que nós comemos aqui no Brasil. Lendas e mitos, festas religiosas, tá? Eu posso colocar aqui, eu acho que eu vou colocar o mais difícil para vocês. Aqui, eu vou responder essa para vocês. Rapidinho, ó. A cuca, que é uma lenda, certo? Vieram influência dos portugueses. E vou colocar outro. O bicho-papão. Quem que tem medo do bicho-papão? Hein, gente? Quem já ouviu falar? Então, lendas e... Ó, essa lenda aqui é esse do bicho-papão, tá? E a cuca também. Vieram com influência. Agora, a comida, eu quero que vocês me tragam 2 comidas que a gente come, que veio, pode ser uma fruta, tá? Festas religiosas, tem lá na leitura. E brincadeiras. Tem algumas brincadeiras aí. Ó, vão lá, bebe água e a gente volta para nossa aula de arte, ok? Voltamos rapidinho. Ficou 2 atividades, já ajudei aí nas 2.